agradecer a Ti pela nossa vida, pela nossa existência, agradecer a Ti pelo Teu perdão, agradecer a Ti, Senhor, pela chuva, por esse dia, por esse momento, agradecer a Ti, Senhor, pela vida, Senhor, dos irmãos, Teus filhos que aqui se encontram nesse dia. A nossa gratidão a Ti, Senhor, pela Tua bondade, a nossa gratidão pela Tua fidelidade, a nossa gratidão pelo Teu perdão, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nós, em nossas vidas, nesse dia. Pedir, ó Deus, que o Senhor dos mais altos céus estenda as Tuas mãos e conceda, Salvador, bendita a Tua graça, conceda, Salvador, a Tua bênção, conceda a Tua vitória. Que o Senhor, ó Deus, nesse dia escute, ó Deus, a nossa oração, escute, ó Deus, ó Senhor, o nosso louvor, escute, ó Deus, ó Senhor, nesse dia, ó Deus, a oração e o pedido de cada um. Queremos engrandecer o Teu nome e pedir, ó Deus, que o Senhor dos mais altos céus nos dê, ó Deus, vitória, nos dê, ó Deus, graça, nos abençoe, nos ajude. Mova, ó Deus, os céus por nós, ó Deus, e nesse dia, estenda as Tuas mãos, Senhor, dando à Tua igreja, dando ao Teu povo a Tua graça, a Tua vitória, a Tua bênção. Abençoe essa cidade, abençoe esse país, abençoe essa nação, abençoe as nossas vidas, abençoe a Tua igreja, o Teu povo, Deus, ao redor do mundo, em especial na Espanha e na Europa. Querido Deus e eterno Pai, que o Senhor, ó Deus, que é um Deus que cura, que sara, que liberta, nesse dia se manifeste, alcançando, ó Deus, a cada vida, a cada lar, para a glória do Teu nome. Queremos, Senhor, ver a Tua boa mão, a Tua potente mão estendida sobre nós, nos ajudando, nos abençoando, nos dando, ó Deus, vitória em tudo, Senhor. Engrandecemos o Teu nome pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua fidelidade, por tudo que o Senhor fez e ainda fará em nossas vidas. Vem nos abençoar, ó Deus, nesse dia, e para a glória do Teu nome, Senhor, estenda as Tuas mãos, ó Deus, nos dando vitória, nos dando graça e nos ajudando, ó Deus, para a glória e o louvor do Teu nome. Senhor, queremos pedir, ó Deus, a Tua vitória, a Tua bênção nesta tarde, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Cantemos. Pai, Senhor, a todos. Amém. Senhor, vamos louvar ao Senhor, no de número 94, a nossa harpa cristã. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho aqui, Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Pode ser humilde, mas se for para Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e
Tantos que precisam de consolação, como Cristo os ama, fale-os entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer, por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Glória a Deus. Vamos de pé. Lemos Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11. Nós paramos aí 2 semanas para fazer o trabalho aqui na igreja. Ainda não acabou, não. Não tem problema que a Sagrada Família também nunca acabaram, não fala nada. Ainda paga para entrar, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11 nos diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras em tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Vamos orar. Algum pedido especial de oração entre nós? Mateus, por favor, faça essa oração. Pai, nós oramos a Ti, Aleluia. Glória a Deus. Agradecer o Teu nome, Pai, e a Tua bênção sobre nós, a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Obrigado, Senhor, por esse reconhecimento. Amém. Vamos sentar, irmão. Obrigado. Pois bem, nós começamos a falar aí 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, sobre a igreja de Esmirna, e falamos aí um pouco sobre o nome da cidade. O nome Esmirna significa mirra, que era uma substância extraída de uma planta por esmagamento. E isso aí de fato foi um ato profético, o nome dessa cidade, porque a igreja passou uma perseguição muito grande. A igreja de fato foi esmagada, a igreja de fato sofreu naquela cidade, e esse sofrimento deles ali acabou servindo de benefício para a igreja do Senhor. Todos aqueles que enfrentaram a arena, que enfrentaram perseguições, a sua vida, a sua morte acabou falando mais alto do que toda a pregação que ele fez. Tem muita gente que na sua morte ela acaba fazendo mais sucesso do que em vida, né? Ontem mesmo morreu uma cantora de tantos anos aí que o mundo inteiro conhece aquela mulher, e a maioria de nós aqui que não era crente na época, quem sabe até dançava a música dela por aí. Eu não, que eu nunca aprendi a dançar. Morreu jovem, com 83 anos, Tina Turner, e morreu de câncer, entre outras doenças, enfim. E essa morte dessa senhora, ela estava no esquecimento, mas você pode ver que a partir de agora vai voltar a reviver tudo aquilo ali, até a música dela, tudo, quem sabe acaba se tornando mais um desses aí que fez mais sucesso na sua morte do que na vida. E os cristãos daquela época talvez não tenham assim um destaque assim como dessas pessoas tão famosas, mas o fato de eles terem uma crença, de acreditar em alguém, de dar a vida por alguém. A palavra mártir significa alguém que dá a sua vida em prol de uma crença ou de uma ideologia política. Eles deram a vida dele em troca de alguém que eles nem conheceram. Muitos deles nem conheceram Jesus, mas a mensagem de Jesus foi muito forte na vida deles, e eles acabaram renunciando pai, mãe, irmão, irmã, e alguns anos de vida que teriam pela frente.
alguns anos de vida que teriam mais pela frente. Outras pessoas dizem, não, eu sou novo demais ainda para ser crente, não é tempo ainda não. Eu tenho que aproveitar mais a minha vida, né? Outros, eu tenho que casar primeiro. Aí dependendo com quem ele casar, ele se enrola pro resto da vida, que depois vai querer ser crente e não vai poder. Talvez você conheça alguém assim. E o que acontece é que as pessoas renunciando à sua vida, Jesus disse, ninguém há que nessa vida que renunciar pai, irmãos ou irmãs, ou o que quer que seja, por amor de mim e do meu nome, que não receba nessa vida 100 vezes mais. Então ele está falando de uma recompensa nessa vida. Mas às vezes a pessoa, quando fala de recompensa nessa vida, a pessoa já pensa em dinheiro. Irmãos, mas ter os anos de vida prolongada é uma recompensa. É ou não é? É. Se tem um povo, irmãos, que tem vida longa aqui nessa terra, é crente. Quando o crente ele honra o pai e a mãe, ele tem a vida longa. Quando ele desonra, ele tem culpa. Quando ele honra o pai e a mãe, ele tem uma vida longa. Quando ele honra a palavra de Deus, ele tem uma vida longa. Quando ele obedece o que a Bíblia manda, ele vai prolongando os anos de vida dele. Ele deixa de beber, ele está prolongando a vida dele. Ele deixa de usar droga, ele está prolongando a vida dele. Ele deixa os vícios, ele está prolongando a vida dele. Ele deixa de viver uma vida como a maioria aí, praticando sexo fora do casamento. Ele está prolongando a vida dele, porque ele pode pegar uma doença venérea e morrer. Ele pode pegar uma doença grave e morrer. Ou pode sair, às vezes, quem sabe, com uma pessoa que é casada e acabar, o outro descobrir e acabar matando, acaba morrendo. Poderia ser evitado. Existem muitos males que poderiam ser evitados e que nós, crentes, por guardar a palavra de Deus, estamos livres disso. Estamos livres disso. Então a palavra de Deus, por isso que o salmista disse, é para nós uma luz para o nosso caminho e é uma lâmpada para os nossos pés. Nossos pés não podem andar em trevas, né? Olha para o irmão que está do seu lado, nossos pés não podem andar em trevas. Então a igreja daquela época, ela foi esmagada. A igreja daquela época, ela foi esmagada. A igreja daquela época, ela foi perseguida. Mas a sua morte, o seu esmagamento serviu de bem, serviu de benefício para nós, para o Senhor Jesus e para a propagação daquela mensagem. Então tudo que se faz para Jesus acaba se tornando algo gratificante. Aquela igreja jamais, aqueles irmãos daquela época, aquele ajuntamento de pessoas, não sei quantos eram, jamais imaginariam que 2000 anos depois estaria um grupo de gente de igreja, uma igreja atual, falando deles, falando da sua fé, citando o seu exemplo, usando ele como modelo de esmagamento. Irmão, ninguém quer ser esmagado, não. Se falar você quer esmagar ou ser esmagado, a maioria quer esmagar. E tem Deus que ainda fala, não vou ver meus inimigos, vai vir aqui debaixo dos meus pés. O nosso inimigo é Satanás, irmãos. E ele, o Senhor Jesus, vai colocar ele debaixo dos nossos pés em breve. Paulo disse, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Jesus esmagou a cabeça dele, pisou na cabeça dele, e futuramente ele vai fazer isso aqui com a igreja. A igreja vai ter aniquilado para sempre todo o poder das trevas, neutralizado. A igreja estará com esse poder. Breve a igreja vai cantar isso aí em nome de Jesus Cristo. Mas por quê? Porque a igreja ela é representante de Jesus aqui na terra. A igreja, como essa igreja aqui de Esmirna, que sofreu, mas se é representante de Jesus, por que é que sofre tanto desse jeito? Eu sei as tuas obras em tribulação e pobreza. Por que esse povo era pobre? Mas que pobreza que esse povo tinha? Será que ele não trabalhava? Não trabalhava. Mas o que acontece é que os crentes dessa época aqui, quando não adoravam o imperador, eles deveriam ser confiscados seus bens, a sua conta bancária, ela é confiscada. Alguém já teve a conta bancária aqui confiscada para cair dinheiro lá e eles morder? Alguém aqui já teve? Já? Não. De repente cai o seu pagamento ali, eles vão e limpam por ali, leva. A conta foi confiscada pela Hacienda, foi confiscada pelo governo. O povo daquela época, por ser crente, a sua conta era confiscada. Por não prestar culto ao imperador, a sua conta era confiscada. Por isso que Jesus fala aqui para ele, eu sei a tua pobreza, que vocês são ricos e por amor de mim se fizeram pobre. É verdade, foi isso que aconteceu com a igreja. Pelo amor que eles tinham a Jesus, eles confessaram a Jesus e não adoraram o imperador, e por não adorar o imperador, seus bens foram confiscados. Teve um homem naquela época chamado Nicodemos, e esse homem,
Esse homem chamado Nicodemos era de uma família muito rica, possuía muito estanho, era um pessoal, uma matéria que usava para fazer uma espécie de metal. E na sua época, ele tinha uma família muito grande, uma família influente. Claro, todos os ricos são conhecidos. Seria hoje a família do Bill Gates ou de alguém assim. E de repente agora eles abraçam o cristianismo, e com essa decisão dele de ser crente, essa decisão dele de ser crente agora gerou para eles um desconforto, porque eles deixaram o luxo deles, e agora já não eram mais ricos, tiveram seus bens confiscados. E disse que mesmo assim eles não se dobraram, não adoraram o imperador. E disse que membros dessa família foram encontrados no meio do lixo, buscando coisa para comer, mas não se dobraram diante do imperador e não adoraram. Porque os imperadores da época queriam que o pessoal adorasse ele como se fosse Deus. Como o próprio Satanás chegou um dia para Jesus e leva ele aqui no Tibidabo, na parte mais alta da cidade, e diz: ó, Barcelona é tua, eu vou te dar. Se ajoelha aqui e me adora. Ele olha para ele e diz: está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. Então essa palavra, irmãos, toca a nós hoje. Nós não adoramos mortais, nós não adoramos personalidades que existiram aqui e que morreram. Não adoramos a cantores, como citei o nome de uma há pouco, que existiram e morreram. Nem os que estão vivos, nenhum. Nós adoramos somente a Deus. Nós adoramos somente a Deus. A igreja daquela época, essa família naquela época não queria adorar ao imperador. Tiveram seus bens confiscados, mas continuaram crentes. Continuaram crentes. Assim como a prosperidade no Antigo Testamento era sinal de piedade, nas páginas do Novo Testamento a adversidade era sinal de piedade. Quer dizer que toda vez que a pessoa queria viver uma vida para Deus, uma vida de piedade, ele era perseguido. E você sabe que o dinheiro ele mexe com a pessoa. Tem muita gente que não entraria nesse caso aqui desse homem chamado Nicodemos. Não, eu me converter ao Evangelho e abrir mão dos meus bens. Tem gente que não quer converter nem para abrir mão da cachaça que bebe, imagina só para abrir mão do dinheiro. Tem gente que não quer abrir mão do estilo de vida que vive, das baladas, das saídas, né? Outros querem, mas querem viver na balada, mas aqui dentro. Aí estão perdendo tempo. Aí nem vão entrar no céu, nem vão aproveitar por aqui. Porque se a pessoa não quer ir para o céu, aproveita pelo menos aqui, né? Vamos aproveitar, já que eu não vou para o céu, mesmo eu sou daqui, eu vou aproveitar a bagunça por aqui. A pessoa acaba não vivendo nem aqui e nem vai viver uma vida eterna. Por quê? Ele está por aqui, está na igreja, mas está lá fora, está na igreja, mas bebe, está na igreja, mas usa droga, está na igreja ou está na cachaça. Isso não tem sentido? É aquela mensagem que Elias disse para aqueles adoradores de Baal. Escolhe hoje aí se vocês acham mal aos olhos de vocês servir a Deus. Vocês estão indecisos. Até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Se Deus é Deus, serve a Ele. Se não, você vai estar servindo a Baal. Está servindo a quem? Nós devemos ter uma postura. Ou nós fazemos a vontade de Deus para viver eternamente para Ele, ou então, pois é melhor renunciar, não? É melhor abrir mão disso aqui, pois a nossa decisão é a correta. Nós fomos chamados para isso. Dentro desse tema de abrir mão de recurso também, nós temos uma passagem bem interessante de Provérbios, capítulo 13, versículo 7. Se alguém puder ler, por favor, que leia. Esse Nicodemos, ele abriu mão da riqueza dele. Muita gente da Bíblia abriu mão dos seus bens, abriu mão da sua riqueza para servir a Deus. 13 e 7, por favor. 13 e 7. Alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma. Alguns que se fazem de ricos que não tem coisa nenhuma. E outros que se fazem de pobre e têm muitas riquezas. E outros que se fazem de pobre tendo muitas riquezas. É o Evangelho. Tem pessoa que não é nada e ele quer ser, né? Porque às vezes ele quer aparentar, quer ser, às vezes porque é rejeitado pela sociedade, ele quer ser aceito. Então, para ele ser aceito é ter dinheiro. Eu mesmo conheço gente que fala, não, para mim eu tenho que chegar numa igreja com um carrão, porque carrão é status.
Aqui para mim não é não, carrão para mim é sinônimo de dívida, que eu sei que o cara está devendo. Entre nós está com baita no carrão. Eu tenho aqui, não é um carrão porque é 7 lugares, é um carro grande. Mas tem uma dívida pela frente, eu não tenho que me orgulhar e nem depois de pagar. Nós, os crentes, não temos orgulho é obra da carne. Nós, crentes, temos uma coisa de alegrar o nosso coração, que é que o nosso nome está escrito no céu, no livro da vida. Jesus, um dia, mandou os discípulos ir pregar o Evangelho. Eles foram pregar. Quando eles foram pregar, aconteceu alegria na cidade, aconteceu maravilha, aconteceu cura, aconteceu milagre. E eles voltaram alegres. Jesus disse: ó, vocês têm que alegrar. Não foi porque os demônios foram expulsos, não foi porque os enfermos foram curados. Vocês têm que se alegrar. A tua alegria deve ser essa, não é porque tua conta bancária, porque fizeram um pix para você, um Zoom, porque gostaram da tua mensagem, através daquele códigozinho na parte direita do vídeo, lançaram aí uma oferta, alguma coisa. Não, você tem que se alegrar, porque o teu nome está escrito no céu. Pode ser, irmão, que o teu nome aqui não está naquela revista Forbes, aquela revista dos homens mais ricos do mundo, que sempre vão mudando, né, colocando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto posto. Não, o importante é que o teu nome esteja escrito no céu. Que o nosso nome esteja escrito lá. Não é que vai estar escrito ali, vai ter um livrão escrito ali com pena de ouro e aquela coisa toda. Não, é que na memória de Deus, dentro da justiça de Deus, dentro da justiça divina, baseado na palavra de Deus, baseado na morte de Jesus, o seu sangue trouxe uma marca na nossa vida, trouxe um perdão na nossa vida. Estamos marcados. Esses dias estava trabalhando aqui na obra e falei com o Luiz, comentando com o Luiz sobre acidentes que acontecem na obra. E às vezes o sangue da pessoa cai ali pelo chão e a pessoa está dando sangue naquela obra, né? Está fazendo sacrifício por aquilo. E me vem à memória, irmãos, que o sangue ele não se apaga, o sangue ele não tira, essa marca não tira. Lembra quando algumas pessoas cometem crimes e a polícia vai investigar e eles chegam no local, eles passam ali um pano pelo chão ali para tirar aquelas marcas de sangue e não conseguem tirar. A polícia vem, eles têm um líquido e quando eles jogam aquele líquido assim, espalha aquele líquido pelo chão, já aparece as manchas de sangue. Fala que tinha sangue. Identifica. É uma marca que não sai, uma marca que não se apaga. Se você pega uma calça branca, um pano branco, pinga uma gota de sangue, você vai lavar e sempre vai ter uma marcazinha amarela. Pode ser que desapareceu, mas a hora que você olhar, joga qualquer produto químico, a hora que você olhar, a marca vai estar lá. O que eu quero dizer com isso, irmão? Nós temos a marca do sangue de Jesus na nossa vida. O diabo não tira, o pecado não tira. A Bíblia Sagrada fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós estamos limpos, se sinta perdoado, porque nós fomos perdoados, nós fomos lavados, nós fomos limpados no sangue de Jesus Cristo. Essa igreja aqui foi esmagada porque tinha essa convicção. Vale a pena sofrer, vale a pena ser perseguido, vale a pena ser considerado, como Paulo disse, o lixo desse mundo e a escória de todos, mas a marca do sangue está na nossa vida. Está na nossa vida, estamos marcados. Essa aí que dá raiva no adversário, que ele não pode fazer nada contra nós, porque nós temos a marca do sangue, a marca do sangue do Cordeiro. Nós fomos comprados por bom preço. E esse fato de sermos comprados deve nos levar à humildade, a fazer como foi feito aí em Provérbios 13:7. Pode ser que nós um dia tenhamos aí muita possessão, sejamos uma pessoa rica, mas o dinheiro nunca vai subir ao nosso coração, porque nós vamos ter dinheiro, mas ele nunca vai ter nós. A nós ele nunca vai ter, não é verdade? Nós podemos ter dinheiro, mas ele nunca vai possuir a nenhum de nós. Nós vamos exercer domínio sobre ele. Nós vamos usar o dinheiro para a obra de Deus, para beneficiar uma pessoa, outra pessoa, para ajudar uma pessoa, para ajudar outra, mas o dinheiro nunca vai dominar a nossa vida. Jesus disse: eu conheço a tua pobreza, a renúncia deles, e a blasfêmia do que se diz judeu e não são. Esse pessoal que se diz judeu aqui não são, era um problema. Por quê? Eles eram judaizantes,
E quando começou a perseguição, conta-se a história que quando começou a perseguição, eles foram a favor do imperador. Alguns deles se dobraram. Por isso que ele usa essa expressão aqui, aos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Quer dizer, eles estão numa sinagoga dizendo que estão adorando a Deus, mas eles não estão adorando a Deus coisa nenhuma. E essa sinagoga deles é a sinagoga de Satanás, porque eles estão indo contra o povo que professava o nome de Cristo e incentivando aquela matança toda e aquela perseguição que houve naquela época. E Jesus se apresenta para essa igreja, ele é o arquétipo. Nós falamos sobre essa palavra dias atrás, que é o modelo original que serve como pauta para ser imitado. Talvez seja aquela expressão, né? Faça aquela expressão que muita gente usa aí hoje: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Quer dizer, tudo que mandar pode fazer. Então Jesus, ele é aquele que manda, é aquele que faz e é aquele que é o exemplo, é aquele que é o modelo. Quando alguém falhar, mas o irmão fez isso, mas o irmão Elmir fez aquilo, não, mas Jesus nunca fez isso e ele nunca fará. Não, mas o irmão faz, não, o nosso modelo é Jesus Cristo. Nós somos falhos, somos imperfeitos, talvez você veja até em mim uma falha, ou várias, mas se você olhar para Jesus, ele será o teu modelo, você não vai ver falha em Jesus. Ele é o arquétipo, quer dizer, ele é o modelo original, o princípio da criação de Deus, ele é o alfa e o ômega. Todas as coisas foram feitas nele, sem ele nada do que foi feito se fez. É nele, por ele e para ele. Nós estamos aqui por ele, nós estamos aqui nele, nós vivemos para ele. Tudo nele, por ele e para ele. Então ele é o nosso modelo, ele é o plano mestre. Então quando alguém tem religiões que dizem que Jesus ele foi criado, que Deus criou ele, né? Jesus ele não foi criado. Jesus ele é o princípio da criação. Quando o mundo foi criado, Deus estava reunido com alguém e disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Jesus estava presente, o Espírito Santo estava presente. Lá aos Colossenses, Paulo escreveu e disse: porque nele foram criadas todas as coisas, tudo que há no mundo, todos os principados, todas as potestades, tudo existe nele, por ele e para ele. Então todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada daquilo que foi feito se fez. João, que era primo dele, escreveu e falou: tudo foi feito por ele. No princípio estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava lá no princípio da criação com Deus, ele já estava, ele é pré-existente. Quando Deus foi criar a língua catalã e a língua espanhola, o inglês também, Deus disse assim: desçamos e confundamos ali a sua língua. Lá em Gênesis no capítulo 11, quando fala sobre Babel, que começou os homens levantar uma torre e falaram: nós morremos afogados, nunca mais, nós vamos levantar aqui uma torre. Já estava levantando uma torre do tamanho da Torre Eiffel. Quando estava levantando aquela torre, Deus deu uma olhada para baixo assim, que estão fazendo. Deus olhou para baixo e viu o que os homens estavam fazendo e disse: a maldade no coração deles é grande. Eles estão achando que vão escapar de um dilúvio com uma torre dessa. Não vão escapar, mas eles também não vão falar o mesmo idioma mais. Agora vai falar chibolete, hoje vai falar cibolete, já não vão se entender mais. Aí quando olhou lá para baixo, falou: vamos confundir agora a língua deles, né? Me parece que Deus, um ventozinho que deu sopra. Daqui a pouco começou lá, um momento cisflau. Aí o outro, por favor, o outro, please, né? Cada um no seu idioma. Aí o outro, eu não estou te entendendo. O outro, o quê? O quê? Você disse o quê? Vão separando, isso aqui é catalão, isso aqui é espanhol, isso aqui é inglês, isso aqui é alemão, o Deutsche. E cada um foram falando, né, no seu idioma, e separando aí para lá e para cá, para lá e para cá. E de 3 idiomas que teve ali, se espalhou pelo mundo, e hoje virou essa confusão. Que a gente quer falar e não consegue.
Que graças a Deus hoje deu sabedoria ao homem, e no meio de tantos desafios tem aí o Google Tradutor aí, que já não precisa ninguém estudar mais, já está aí, você fala o que você quer, traduz para o outro, aquela coisa, tudo isso para ter uma mente passiva. Mas Deus confundiu a mente do homem. O ser humano é perigoso por natureza. O que o povo, o que a humanidade ia fazer, irmãos? Não precisa nem ser a humanidade. O que os brasileiros iam fazer se todo o Brasil falasse inglês, irmãos? O que seria o Brasil hoje se todo o Brasil falasse inglês? Se o Brasil fosse colônia da Inglaterra, primeiro que seria totalmente anglicano, protestante ou evangélico. Já estaria bem por aí, com saldo positivo por aí. Depois alcançaria o mundo com as missões. O que seria o Brasil? Agora se pendesse para o lado mal também, o brasileiro tudo falando inglês, não daria boa coisa. Mas diz que tudo que Deus faz é perfeito, então futuramente nós vamos entender porque foi que Deus não permitiu que os ingleses chegassem antes dos portugueses no Brasil. Sem discriminação, sem preconceito, sem nada. Só Deus, só nós vamos entender futuramente, Deus vai nos dar graça, nós vamos entender isso aí. Perguntaremos a Deus futuramente qual foi o motivo dessa coisa toda, o atraso dos ingleses ou qualquer coisa dessa natureza. Mas Jesus, ele estava presente com Deus quando foi preparar e criar tudo que há no mundo, tudo que existe no mundo hoje. Ele estava presente. Ele não é uma criação. Não é como uma igreja diz aí, Jesus ele é um arcanjo. Jesus ele não é arcanjo, ele nunca foi. Ele nunca foi arcanjo. Jesus ele não é arcanjo nenhum. Jesus ele é o Filho de Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. 1 João 5,20. Vamos tirar a dúvida? Leia aí 1 João 5,20. Eu sempre apresento para uma religião isso aí e eles nunca me respondem. Ele não tem resposta para isso. 1 João 5,20. Qualquer um deles que você perguntar, ele não vai ter resposta. E sabendo que o Filho de Deus já é vindo e nos deu entendimento para conhecer aquilo que é perfeito. Glória a Deus. E no que é verdade estamos. E em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que nós estamos no que é a verdade, ele é verdadeiro, e o seu Filho Jesus, que é a vida eterna e o verdadeiro Deus. Então aí falou claramente que Jesus é a vida eterna e é o verdadeiro Deus. É esse Deus que nós temos. É esse o Deus que nós servimos. E é no nome dele que nós temos visto acontecer tantos milagres. E ainda veremos, os nossos olhos verão milagre. Ainda veremos, os nossos olhos vão de ver a glória de Deus, a manifestação de Deus aqui nessa igreja e nessa cidade, para a glória de Deus. Ele estava presente lá, na qualidade de último, de alfa no começo, na qualidade de último. Ele é a razão da sua existência. Ele é o princípio da vida após a morte. Jesus, a Bíblia Sagrada diz que Jesus morreu e ressuscitou e foi feito a primícia dos que dormem, a primícia dos mortos. Ele é o alvo de toda a existência. Ele é o ômega. Embora tivesse morrido, tornou a viver, de modo a não ser meramente o primeiro, mas igualmente também o último. Quer dizer, é o princípio, é o que abre, é o que fecha. Ele se apresentou para uma igreja e disse assim: eu tenho aqui nas minhas mãos a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha, e a chave que fecha e também ninguém abre. Irmão, nós não temos poder de fazer nada. É Deus quem abre a porta, é Deus quem fecha a porta. Quando ele abriu, está aberto, acabou. A gente entra, se alegra, dá glória a Deus. Agora quando ele fecha, só nos resta uma coisa: perseverar na oração e bater. A gente não quer perseverar em oração. A gente quer tudo fast food, a gente quer tudo rápido. Bateu agora e se abriu. Pediu agora, amanhã tem que acontecer. Se demorar para segunda-feira já não serve mais. Tem que ser assim, não. Dependendo do teu nível, do teu grau de intimidade que você tiver, você pode pedir. Deus até segunda-feira pode te atender. Falar: Deus, o meu prazo é hoje até meia-noite. Não tem problema, Ele pode te atender. Se Ele não atender também. Eu lembro quando eu tinha duas pendências, 2013. Eu tinha um carro fiado e tinha
aprovar a minha nacionalidade com 7 meses e a ajuda saiu para 10 meses. Eu falei, não vou esperar 10 meses de jeito nenhum. Não, tem que ir para o notário. Eu fui para o notário, naquela época era de graça, hoje é 400 pau, tem que pagar. Na época era de graça. Na época era de graça, eu não paguei. Fomos lá em Cedanhola fazer ajuda. E eu falei, Deus, eu tenho 2 coisas. Vai ter uma reunião na Alemanha, tinha uma reunião em Munique. Falei, nessa reunião, o dia dessa reunião, em novembro, o carro era para terminar de pagar em fevereiro. Falei, em novembro o carro eu quero estar todo pagado. E no dia dessa reunião eu já quero ir já com o documento daqui, já com o passaporte daqui. Aí foi passando o dia, passando o dia, passando o dia. Chegou o mês de novembro, eu paguei o carro. Falei, agora está pendente o outro. Acabei o carro, eu acabei de pagar. Agora o dia da viagem está chegando e não vem, nada vem. Chegou o dia da viagem, o meu coração se encheu de gratidão. Falei, Deus, eu te agradeço, porque mesmo que o Senhor não me deu esse passaporte para mim viajar, pois eu estou viajando igual, deu tudo certo, está tudo bem. E me veio uma chamada, antes de começar a reunião lá, me ligaram daqui do Registro Civil, falou, Dom Edson, é para comunicar que a tua certidão de nascimento, ela já está pronta. Tudo dentro do plano. Por que Deus fez isso? Se Ele quiser fazer, Ele faz. E se Ele não fizesse? Não tem problema nenhum. Eu não vou desviar por isso, eu não vou amaldiçoar Deus por isso, eu não vou jogar Deus contra a parede, eu não vou exigir nada. Irmãos, o melhor de tudo, nós já conseguimos a salvação, irmãos. O mundo anda cego, sem um rumo, sem um destino. Mas nós, através da morte de Jesus, do esmagamento de Jesus na cruz do Calvário, nós já conseguimos a nossa salvação. Isso aqui tudo, irmão, é acessório. A bênção maior nós já conseguimos. Nós já temos aí o automóvel que nos levará até a presença de Deus. O resto é acessório. O que vem aí é acessório. O que acontece por aqui é acessório, nada mais. E Ele vai cuidar de nós, dos seus mínimos detalhes. E Ele cuida bem, viu? Faz mais de 20 anos que eu deixei de trabalhar para os homens e trabalho para Deus. E Ele tem cuidado da minha vida até aqui e vai continuar cuidando. E cuida muito bem, viu? Cuida muito bem. Eu não tenho o que reclamar. O Senhor Jesus, Ele é poderoso. Ele é o Senhor da igreja. Irmãos, imagina o privilégio de João, depois de Jesus morto, depois de ressuscitar, o único dos apóstolos que não teve morte horrível. Essa semana eu comentei com o irmão e disse, todos os discípulos de Jesus tiveram um privilégio muito grande. Você imagina, irmão, de chegar próximo de Jesus, de abraçar Jesus, de viver como João vivia, com a cabeça encostada, igual o Bruninho está ali na mulher. Não está muito correto isso aí, Bruninho, mas... Olha, ele está se arrumando. Ele estava ali, o ombro encostado ali no peito de Jesus todo o tempo, né? Estava daquele jeito. De estar com Jesus, de andar com Jesus, de ver a Jesus, de olhar nos olhos de Jesus, de abraçar Jesus. Que privilégio que eles tiveram, que privilégio que eles tinham naquela época. Mas só que esse privilégio custou a vida de todos eles. Todos eles foram decapitados, todos eles tiveram mortes horríveis. O único que não teve foi João. Agora você imagina, depois agora de Jesus haver morto, haver ressuscitado, João numa ilha agora, a ponto já de ser despedaçado por uma fera daquela, agora aparece Jesus, uma voz suave, com uma voz de muitas águas por detrás dele. De repente ele olha e vê aquele clarão, o rosto dele é como o sol meio-dia, os cabelos brancos como a branca lã, mostrando a verdade, os pés como bronze polido, como latão reluzente, e ele caiu sobre os pés dele, ele não resistiu. E aquela voz mansa e suave, João, aquilo que eu vou te falar agora, João escreve. Isso é o que vai acontecer nos últimos dias, João. Manda uma mensagem de encorajamento ao pastor da igreja de Esmirna, avisa que os irmãos serão esmagados. Eu conheço a pobreza dele, mas eles são ricos. Eu conheço as batalhas deles, eles estão sendo esmagados, mas a coroa de glória está preparada para eles.
pessoa, que a família quiser fazer. Mas a segunda morte não, a segunda morte é a separação eterna de Deus. O espírito da alma daqueles que morreram, que viveram na prática do pecado, aos adúlteros, aos mentirosos, aos idólatras, aos viciados, a sua parte será num lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas Jesus disse, João, aqueles que vencerem essa adversidade, aqueles que vencerem, não sofrerão o dano da segunda morte. E aparece para João, e João agora com quase 100 anos, você imagina, irmãos, uma pessoa com tantos anos, mas ele conhecia bem a voz de Jesus, a parte não por ser primo, mas pela confiança e a proximidade que ele teve de Jesus, por haver se aproximado de Jesus tantas vezes, de estar próximo, de ouvir a sua voz, de ouvir o que ele tem a dizer, de estar junto com ele. Aquilo trouxe muita alegria para João, e eu tenho certeza que a voz de Jesus foi inconfundível. E João escreveu todo o Apocalipse. Você vê que João, mesmo com aquela idade, irmãos, uma pessoa com a idade que João tinha, não tinha condições assim naturais de fazer uma coisa dessa sem contradição. Ele contou a visão, ele contou o que viu, ele escreveu tudo, e está tudo aqui, sem entrar em contradição com nada lá no passado, nem com nada do seu presente. Glória a Deus. Jesus, ele é o nosso modelo. Todas as coisas encontram em Cristo a razão da sua existência. Ele é a causa final. Ele esteve morto e tornou a viver. Isso aí foi uma declaração muito apropriada para consolo da igreja e dos mártires. Cristo prometeu que na qualidade de quem vive, ele seria as primícias de uma grande ressurreição. Aqueles que ressuscitam segundo a sua imagem participam da sua natureza. Vamos ler 2 Pedro 1:4 e logo outro, Colossenses 2:10. 2 Pedro 1:4 e Colossenses 2:10. Desse modo, ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Desse modo, ele nos tem dado os preciosos e maravilhosos dons que ele prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar a parte na sua natureza divina. Pudesse tomar parte da sua natureza divina. É justo isso aí. E da mesma forma, irmãos, que Jesus veio, se humanizou e tomou parte da nossa natureza humana, agora na nossa morte e ressurreição nós vamos tomar parte da sua natureza divina. E isso daí aí foi apresentado como um dom. O que é um dom, irmãos? Um dom é um presente. Um dom é um presente. Por isso que o dom é diferente do fruto. O fruto ele é gerado, o dom já é um presente, é uma coisa dada. Então aí nós vemos aí esse dom. E nós vemos aí também em Colossenses 2:10 também falando dessa habilidade que nós vamos ter de poder desfrutar dessa bênção, de poder desfrutar desses atributos que Jesus tem também. Vamos lá, Colossenses 2:10. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Estais perfeito nele, irmãos. A nossa perfeição nós só vamos alcançar quando o quê? Quando morrer. Seremos perfeitos nele, quer dizer que nós vamos ter a mesma natureza que ele tem. Nós vamos alcançar a mesma perfeição que ele tem. A Bíblia Sagrada fala assim: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Claro, nós aqui vamos tentar ser perfeitos, mas imperfeição sempre haverá. Por mais que a pessoa seja perfeita, né? Já me advertiram, né? Se nunca fez nada errado, vai fazer. O que é? Imperfeição. É natural do ser humano isso. É natural da gente errar, é natural, mas também deve ser natural reconhecer os nossos erros e mediante esse reconhecimento pedir perdão. O arrependimento nos levará ao perdão e o perdão nos levará à salvação. Isso aí tudo faz parte desse processo de santificação. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém vai ver a Deus. Não vamos pensar que vamos viver uma vida aqui de qualquer jeito, de qualquer maneira, e vamos estar com Deus, que não estaremos. Nós precisamos de uma vida de santidade. Jesus é o nosso modelo de santidade.
sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo, é o que diz a Bíblia. Fato e significado da ressurreição, o corpo ressurreto. A igreja de Esmirna recebeu da parte de Cristo uma promessa válida, somente a vida ressurreta, que é depois da morte. E essa tem sido sempre a esperança da igreja. Irmãos, a esperança da igreja em todos os tempos agora mudou. Hoje muita gente, a esperança dele é ficar rico. Pois é, infelizmente. É o que a gente vê hoje. Não, aceitei, agora eu vim agora para a igreja. Eu não falei que aceitou Jesus, nem que converteu. Eu falei, eu vim para a igreja agora, ó, e eu tinha um emprego, eu ganhava 1.000 por mês, agora eu estou num emprego que ganha 2.000. E eu vim para a igreja, eu não tinha nem um carro para andar. Hoje Deus me deu um carro aí, e as parcelas para pagar os 10 anos. Deus vai dando condições da gente se manter, de entrar aí, nós vamos pagando. É assim que acontece. O evangelho, irmão, nunca foi e não deve ser sinônimo de riqueza para ninguém. O evangelho é sinônimo de uma riqueza eterna no céu, de viver uma vida aqui. Agora, se você parar para pensar, olha bem, uma pessoa que ele tem o vício de viver nos botecos por aí, gastando. Todo mês ele gasta 300, 400 euros no boteco. Ele vai ir para o evangelho, em Minas Gerais, não era para gastar mais, né? Não era para gastar mais. Não é para gastar, quer dizer, esse dinheiro que gastava ali embaixo já não vai gastar mais. O dinheiro que gastava com cigarro aqui é caro. Quem fuma sabe, né? O cigarro aqui é caro. E a pessoa não vai gastar com cigarro mais. Foi liberto do vício do cigarro, do vício da bebida e de alguma saída. Quanto é que essa pessoa vai economizar por mês? E depois a saúde dele, a vida dele que vai ser prolongada, porque ele vai viver mais anos. Ele não vai passar por aquilo que muita gente vai passar, de ficar internado, de ter problema de cirrose, essas coisas. Isso aí tudo, irmãos, são benefícios daqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Jesus, ele liberta, ainda liberta. Se a pessoa quiser, né? Mas aí é a escolha da pessoa. Se a pessoa quiser ser livre, Jesus perguntou para aquele homem: você quer ser livre? Se ele quisesse, a oportunidade estava na mão. Mas agora, se ele quisesse desculpar também, Jesus, você quer ou não quer? Não é que veio outras de mim, não, eu quero saber, você quer ou não quer? Não é que ninguém me coloca, eu não quero saber disso, meu filho. Para de culpar os outros, para de ficar jogando responsabilidade para os outros. É você quer ou não quer? Pois eu quero. Pega essa cama, vem para casa. Você não tem de jogar a cama nas costas, vai embora para casa. Jesus quer saber, você quer ou não quer? Não é porque é minha mãe, não é porque é meu irmão, não é meu marido, não é minha esposa, não é o quê? É decisão. Jesus quer saber da nossa decisão. Aleluia! É isso aí. Nós temos, irmãos, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Deus conhece as tuas obras, conhece a tua tribulação, conhece tudo que tu passa, conhece todas as tuas aflições e é poderoso para te ajudar. No versículo 9, aqui nós vemos Jesus, ele falando que conhecia todas as atividades da pessoa, tudo que a pessoa fazia. E aí mais à frente nós vamos ver o Senhor Jesus alertando a igreja, dizendo: nada temas daquilo que há de padecer. Mas quanta gente tem medo? Se fica doente, ele fica com medo que dia que vai vir a morte. Já está preocupado mais em velório. Não, quem é que vai estar no meu velório, não sei o que, como é que vai ser. O que vai preocupar com isso, com o velório? Não, é porque então está matando todo mundo aí, o povo quer que está morrendo todo mundo aqui, ó, e eu vou morrer também. Jesus disse: nada temas as coisas que há de padecer. Irmãos, basta cada dia o seu mal. Uma pessoa que está com uma doença hoje, ele não vai preocupar como é que vai ser amanhã. A fisioterapia, o que é que vai passar amanhã pela mão do médico, a 15ª cirurgia que vai passar, o que é que vai acontecer. Nada temas as coisas que hás de padecer.
Nós não devemos ficar preocupados com isso não. O que tem de padecer na mão do médico, o que tem que padecer aqui na mão dos homens, na mão da justiça, ou por uma mentira, ou por uma calúnia, ou na mão de homens ímpios, na mão de tribunais, sendo acusado por uma coisa ou por outra que você não cometeu, nada temos. Aí ele fala sobre o poder limitado que o diabo tem. Irmão, nós não podemos, irmão, viver dando glória para o diabo. Tudo que acontece coisa ruim, a gente fala, foi o diabo, foi o diabo. Mas que poder que o diabo tem sobre a nossa vida? Tudo que acontecer dentro de casa errado foi o diabo. A fatura atrasou, foi o diabo. Não, irmão, foi nós que comemos pizza a mais aí, devia ter pagado e não pagamos, foi a gente. O diabo não come pizza nem bebe Coca-Cola. Às vezes uma falha que a pessoa, às vezes uma saidinha, aí vamos para tal local, vamos, mas vai ter um custo, quanto é que vai? Vai 50 euros. Não, eu vou lá. Aí vai, aí depois deixa de pagar aí a conta de luz aí, por causa de 50 euros, a luz é cortada. Foi o diabo, foi não, irmão. Foi um passeiozinho que você foi dar por aí. Quem sabe você encontrou com ele pelo caminho, mas a culpa não foi do diabo, foi um pagamento que você não. A pessoa não tem dinheiro, mas tem um cartão de crédito. Vai falar, não, e esse cartão serve para quê? A pessoa passa ali o cartão ali, aí deu um giro, né? O giro do dia primeiro. Graças a Deus aqui nós não estamos com tanto apuro, porque aqui vocês já sabem, né? Que girou dia primeiro roda, né? Igual alguns locais, né? Quantas vezes? 12, 24, 30 vezes, meu Deus do céu. E a pessoa vai se embolando, depois, daqui a pouco ele está por aqui. Aí vai falar, foi o diabo. Foi o diabo não, irmãos. A Bíblia Sagrada fala que os olhos não se fartam de ver. Então enquanto estiver olhando, aí eu tenho que comprar uma roupa, eu tenho que comprar, porque fulano comprou, eu tenho que fazer porque fulano fez. Não, irmão, viva a tua vida, não viva a vida de fulano não. Viva a tua vida em Cristo Jesus, não viva a vida de fulano. Algo, irmão, uma doença do nosso século é a comparativa. Eu me ver me comparando, eu vou me comparar com o Bruninho e a esposa dele. Ou eu vou me comparar com um casal que não tem filho. O William Leal e a sua digníssima esposa. A Alana Gomes Tilpe, Leal Tilpe também. Eu vou me comparar com eles, irmãos. Eu não posso, eles não têm filhos. Eu não posso, o salário deles não é o meu. A vida deles não é a minha, não tem como me comparar. Mas se eles fizeram, até eles foram. Pois até eles foram, mas eu não vou. Não, mas todo mundo vai, mas nós não somos todo mundo. Não vamos viver uma vida comparando assim. É problema para a gente. E aí depois nós jogamos a culpa no diabo. Fala, não, foi o diabo, não foi. Às vezes a pessoa está até quietinha aqui. Aí ele em vez de orar ou de ler a Bíblia, ele pega ali os dedos dele, começa a coçar, abstinência, ele corre para a rede social. A hora que olha lá vê a foto do Mateus lá na torre. Ele, nossa, até o Mateus foi, gente. Gente, mas esse menino não tem documento, ele não podia ir. Ele não pediu minha opinião, irmão. Ele foi, ele pegou o dinheiro dele e foi, ele não pediu minha opinião. Não, agora eu vou ter que ir também. Vamos. Você tem vontade? Tem vontade? Tem? Receba. Vou liberar uma palavra profética. Eu vou liberar uma palavra profética. Se quiser ir, tem moça na igreja para ir, viu? Irmão, a gente não deve se medir pela vida dos outros. Mas tudo, irmão, que for para alegrar o nosso coração, Deus pode dar. Às vezes o nosso coração se alegra com nada. De repente ele começa a dar uma alegria na gente, do nada. Mas essa é uma alegria que vem da parte de Deus, não uma alegria terminal. Jesus disse assim que ia vir um momento que havia uma alegria sobre a nossa vida, e essa alegria ia ser completa. Uma alegria que não precisa de dinheiro para completar, não precisa de viagem para completar, não precisa de nada, somente da presença dele. Foi uma alegria que veio sobre a igreja de Esmirna, mesmo esmagado, mas a alegria de Deus estava presente ali. Mesmo sendo perseguido, a alegria estava presente ali, nunca faltou alegria. Por isso diz no Salmo 45, o Senhor teu Deus te ungiu com óleo da alegria. Aleluia. O meu coração ferve com palavras boas hoje são as palavras de Deus, mais doce do que o mel. E essa palavra, ela vem, ela entra na nossa vida, nosso coração começa a se alegrar.
o coração nosso se alegra, irmão, com a palavra de Deus. Saber que uma palavra tão antiga, o livro mais traduzido do mundo, como disse Rui Barbosa, que dava sustentação à sua biblioteca, o livro mais famoso do mundo, mais traduzido, mais odiado, mas o livro mais lido do mundo. Vamos fazer com que a Bíblia seja mais divulgada. Vamos fazer, sabe o que nós podemos fazer, irmãos? Em vez da gente postar às vezes coisa que não deve, coisas indecentes, pega um versículo da Bíblia e joga na rede social, no Instagram, no Facebook, coloca lá Assembleia de Deus Bom Pastor e joga o versículo da Bíblia, coloca lá Assembleia de Deus Bom Pastor e toma o versículo da Bíblia, e o nome do Senhor Jesus vai sendo propagado, vai sendo divulgado, vai sendo anunciado, e você vai receber na tua vida a recompensa por isso e a alegria. A menos que você queira ser um 007 de Jesus, né? Um agente secreto, tudo na surdina por ali, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe se é ou se não é. Aí não pode colocar, porque senão o povo vai descobrir que você é. Ou então você fala, não, é que eu vou nessa igreja, eu gosto de lá e tudo, né? O pessoal dá ação bacana, né? Lá tem um pessoal que canta bem e tudo, né? O pessoal recebe bem a gente ali quando chega, até liga cobrando porque nós não fomos mais, então eu acabo gostando, eu acabo indo. Todas essas coisas, esses detalhes, irmãos, Deus tem algo extraordinário para fazer na nossa vida, na vida dessa igreja. Tudo que acontecer aqui será para a glória de Deus, mas para a alegria do nosso coração. Essa igreja aqui, esse local aqui pertence a Deus. Esse local aqui é de Deus. Deus não deve nada para ninguém. E aqui Deus vai trazer alegria para o nosso coração. Nós vamos viver momentos muito bons. Porque quem trabalha para Deus, Deus ele dá a paga do seu trabalho. Quem faz trabalho para Deus, Deus ele não deixa devendo nada para ninguém. Ele paga centavo por centavo e até as horas extras. Vale a pena despertar cedo, vale a pena sacrificar o tempo, vale a pena renunciar, porque o trabalho das nossas mãos tem uma recompensa. Nós seremos recompensados. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Seremos recompensados. Glória a Deus. Seremos recompensados. Aí o Senhor Jesus faz uma declaração ainda no versículo 9. Conheça a tua tribulação e tua pobreza. Agora receba, Mateus. Mas tu é rico, assim diz o Senhor. Mas tu é rico, né? Agora falar assim, né? Olha para o irmão que está do lado, diga, mas tu é rico. O Senhor Jesus conhece a nossa vida. Há uma riqueza dentro de você. Paulo disse, nós temos esse tesouro em vaso de barro. O vaso é frágil, mas existe uma riqueza dentro. O vaso é frágil, está sendo esmagado, está sofrendo, mas tem uma riqueza dentro. Tem algo novo nascendo, tem algo poderoso sendo produzido dentro de mim e de você e da tua vida, pastor. No sofrimento, na perseguição, na tribulação, no vendaval, na tormenta, na tempestade, há algo poderoso de Deus nascendo dentro de você. As raízes estão crescendo, as raízes estão se firmando, e o vento não vai te derrubar, porque o poder e a confiança que tu vai adquirir de Deus é grande, e tu vencerás para a glória do seu nome. Preste ando que me sofre que me derreste andarás. Reivindicai o promundo que derreste a Peça a tua bênção sobre a tua igreja. O povo é teu e a glória é tua. A palavra é tua, Senhor. Pai, a tua igreja é rica, a tua igreja é poderosa. Mesmo no esmagamento, mesmo na adversidade, mesmo nos problemas, Senhor, tu tens, Senhor, algo novo e poderoso para fazer na nossa vida, o Senhor fará. Pai, aqui estamos, rendidos diante do teu altar, da tua presença, Senhor, confiantes que o Senhor fará tudo, muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
Pai, que a tua poderosa mão esteja estendida, que o Senhor esteja ajudando, que o Senhor esteja abençoando e trazendo vitória à tua igreja, ao teu povo nessa tarde. Pai, abençoa os teus filhos que vão contribuir com a tua casa nessa tarde, multiplica a renda, o recurso, ajuda cada um em nome de Jesus.